Palestra: Acredite nele, Neville Goddard. Palestra realizada no dia 28 de fevereiro de 1969. Quando alguém perguntou: o que devemos fazer para estar fazendo as obras de Deus? Ele respondeu: creia em aquele que ele enviou. Isso é tudo o que você façam. A salvação é sua quando você acredita nele. Não há aristocracia do privilégio. Em acreditar que Jesus existe significa nada. A pergunta é: você pode acreditar na história dele? Ele nos diz que foi enviado, e todos os que é enviado é Jesus. O remetente. Aqueles que são chamados do mundo da morte não voluntário a escolher a tarefa. Eles estão selecionado, chamado, incorporado ao corpo do ressuscitado e enviado como remetente, e pode dizer: quem me vê, ver quem me enviou. Após a incorporação, o indivíduo é enviado, para não dizer que ele tem uma família grande, uma linda casa, ou muitos de dinheiro, mas que ele cumpriu as Escrituras. Quando Jesus entrou na sinagoga, ele começou a ensinar, e os que o ouviam se perguntavam como ele tinha tal aprendizado, uma vez que eles sabiam que ele era apenas o filho do carpinteiro. Eles sabiam que o nome de sua mãe era Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, assim como suas irmãs. Aqui vemos uma grande família, e um homem com pouco ou nenhum aprendizado ensinando os estudiosos. Ele lhes diz que foi enviado, não para construir uma casa ou dizer aos outros como fazer isso, mas para cumprir as Escrituras. Então, começando com Moisés e a lei e todos os profetas e os Salmos, ele interpretou para eles em todas as Escrituras as coisas a respeito de si mesmo. Não percebendo isso, a Escritura era tudo sobre ele, um homem normal de uma família numerosa cujo comércio era chamado de um carpinteiro, incorporado, ressuscitado e enviado, sabendo que eram com aquele que o enviou. Eu não posso me divorciar do ser que me incorporou em seu corpo. Ele me enviou para lhe dizer que se você acredita nas minhas experiências, você também fará os trabalhos que eu faço. Se não, você não vai fazê-los, pois há nenhum outro caminho para a salvação. A menos que estas experiências místicas se desdobram em você, você nunca deixe este mundo de morte para viver no mundo da vida. Em Adão todos morrem. Em Jesus todos são vivificados. Ele me deu vida, nele, e me enviou para contar minhas experiências, para a necessidade foi ótimo, e dizer que se você acredita a mim, você vai experimentá-los e ser salvos, pois eles são a sua partida deste mundo da morte e sua entrada no mundo da vida. Digo-vos, apesar de ter um pai e mãe terrenos, irmãos e uma irmã, não sou mais deste mundo. Eu sou de cima e você é de baixo. Se vocês acreditarem em mim, você também vai nascer de acima. Então você não será mais de abaixo, mas será um ser totalmente diferente, vivendo em um mundo totalmente diferente. Agora, no capítulo 16 de Atos, lemos a história de uma escrava que possuía o espírito de adivinhação e estava fazendo um monte de dinheiro para seus donos como adivinho. Quando Paulo veio com seus associados, ela disse: esses homens estão proclamando o caminho da salvação, e ela os seguiu por muitos dias. Esta história é seguida pela prisão de Paulo e um poderoso terremoto, que despertou o carcereiro, que, tremendo de medo, disse: o que devo fazer para ser salvo? E foi-lhe dito que creia no Senhor Jesus. Acreditar em um homem. Não. O Senhor Jesus é apenas um padrão de salvação que agora é incrustado de cracas. Fui chamado, incorporado ao corpo de amor, e enviado para o mundo para dar salvação que tenho com experiência. Você pode pensar que as poucas centenas ou mil pessoas que eu disse significaria nada contra 3 bilhões de pessoas no mundo, mas eu sei que um remanescente foi preparado. E eles acreditam. Isso é tudo, isso é preciso. Tendo ouvido, sua crença faz com que aconteça neles, e a história da salvação se espalha mais uma vez, até que aqueles sem visão organizam e fazem um negócio fora disso. Então vai mais uma vez cultivar cracas e tornar-se uma tradição, menos o espírito. Em 1929 não fui voluntário, mas fui chamado. Fiquei na presença do amor infinito, que me incorporou em seu corpo. Eu fui mandado com amor, o corpo do ressuscitado, volta a uma vestimenta física que é frágil,
para dizer àqueles que são igualmente frágeis que Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa. Muitos, conhecendo minha formação biológica, minha grande família com suas limitações, rejeitam minhas palavras. Alguns, porém, aceitaram. Eles, e a esse remanescente acontecerá. Então, o que você deve fazer para estar fazendo o trabalho de Deus? Creia naquele que ele enviou. Eu lhe digo que ele me enviou. Você pode ou pode não acredite em mim, esse é o seu privilégio. Mas eu te digo, a experiência me mudou tanto que eu tenho andado pela fé nesta visão através do lodo da dúvida, mesmo quando veio de meu círculo íntimo. Um é primeiro chamado, incorporado ao corpo de amor, e então enviado. Isso continua eternamente até que todos sejam redimidos, pois nenhum será perdido. Assim como Adão todos morrem, assim também por Cristo todos serão vivificados. Este Cristo é um padrão do propósito eterno de Deus, pois só há uma maneira de escapar desse mundo. O padrão começa pelo seu nascimento como Espírito. Segue-se a descoberta da paternidade de Deus. Seu corpo espiritual vai ser rasgado de cima para baixo enquanto você sobe para o céu. E o símbolo do Santo Espírito descerá sobre você para sufocá-lo com amor, completando. Padrão. Jesus Cristo não é um homem, mas um modelo, que vim renovar. Para acreditar que Jesus Cristo existiu não é uma crença nele, pois ele é o caminho para a salvação. Agora, uma vez que o navio está incrustado com cracas, um é chamado e enviado para raspar, nos recontando a história de como isso aconteceu com ele. Quando eu disse à minha família, eles não podiam acreditar em mim e me questionou, dizendo, Neville, você quer dizer você não acredita em Jesus Cristo? E eu respondi, eu acredito nele muito mais do que vocês podem imaginar. Você não acredita que ele existiu? Sim, mas não como homem. Para acreditar em Jesus Cristo, você acredita em padrão de salvação do qual ele é. Se vocês acreditam em um homem, você acredita em Neville, e Neville não significa nada. Se Neville fosse chamado e incorporado ao espiritual modelo de salvação, ele é enviado com um padrão que irrompe dentro dele. Esse padrão irrompeu em mim e eu disse minha história como fui enviado para fazer. Disse que Jesus começou seu ministério quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. Que não significa 30 anos físicos, pois ele não estava falando como um homem biológico. 30 anos depois de ter sido incorporado o corpo de amor, ele foi qualificado pela erupção para contar o que havia acontecido com ele. Ele contou suas visões e apontou seus cumprimentos das Escrituras, e alguns creram enquanto outros, tão condicionados a acreditar em um Cristo físico, não conseguiam entender. A divisão do templo de Deus é contada em sua forma simbólica no 14º capítulo de Zacarias, como o Monte das Oliveiras ser dividido em dois de leste a oeste, como metade se move para o norte e a outra metade se move para o sul, deixando um vale muito largo. É dito como uma metáfora, mas você é sua realidade. A Escritura é tudo sobre você, e essa divisão é você mesmo. Tomado de maneira secular, Davi viveu incontáveis anos atrás, mas em espírito, ele te chamará de pai. Quando compartilho minhas visões e suas confirmação bíblica, alguns acreditam em mim, mas a maioria pensa que estou compartilhando uma fantasia, mas eu ainda ando com fé através do atoleiro de dúvidas enquanto conto minha história. Meu fundo é conhecido. Não tenho educação, nenhuma riqueza ou posição social, mas eu sei que fui escolhido para ser chamado e incorporado ao corpo de amor e enviado. O amor poderia ter chamado de financeiro ou gigante intelectual, ou alguém bonito e maravilhoso, julgado por humanos padrões. Mas ele me chamou no espírito. Eu não fui iniciado na carne, mas fui levado em espírito, porque Deus é espírito, e aqueles que adorá-lo, façam em espírito e em verdade. Foi uma incorporação espiritual no corpo de amor, mas parecia ser solidamente real. Como espírito, voltei para a roupa que havia deixado a cama. Foi esse corpo espiritual que desdobrou seu plano de salvação. Agora eu sei que esta é a única maneira que o homem pode sair deste mundo da morte, e sua partida começa por simplesmente acreditando na história. Não acredite em Neville como um homem, pois ele é frágil e sujeito a todas as fraquezas da carne. Em vez disso, acredite no que eu tenho com experiência.
Eu desdobrei as escrituras para você e mostrei onde minhas experiências foram preditos. Já repeti isso e na esperança de que aqueles que ouvem o meu palavras acreditarão nelas, pois amarrei o Evangelho à sua realidade. O livro de Atos, uma vez parte do livro de Luke, foi destacado por um propósito. Ó, história de Jesus, o homem padrão, não é encontrado no livro de Atos. Ao contrário, a história dos apóstolos está registrado lá, para os apóstolos são enviados para dizer exatamente como aconteceu neles. Não sei, porém, de qualquer parte da Escritura, onde a história é contada tão graficamente como eu disse a você. No Antigo Testamento, a questão é: o homem pode dar à luz um filho? Por que então vejo todo mundo com as mãos puxando ele mesmo fora de si mesmo como uma mulher em trabalho de parto? Porque todo o rosto fica pálido. Para nós nasce uma criança, para nós um filho é dado. Quando uma mulher forma uma criança dentro dela mesma, aquela criança não faz parte de seu corpo. E quando ela está em trabalho de parto, ela não puxa uma parte de seu corpo fora de si mesma. Primitivo, pois as mulheres não foram a um hospital. Enquanto trabalhando no campo, essas mulheres parar por um momento e puxar o que eles se formaram dentro de si, a partir de eles mesmos. Isto é exatamente o que eu fiz. Eu puxei-me para fora de mim. 5 meses depois, cumpri o Salmo 89. Quando Davi estava diante de mim, eu sabia que era seu pai, pois não havia incerteza quanto a esta relação. Eu estou lhe dizendo o que eu tenho experienciado. As Escrituras predisseram essas visões, que devem ocorrer antes de você pode partir deste mundo. O que você deve fazer para trazê-los? Acredite na história que eu fui enviados para contar, para se você fizer isso, e definir sua esperança plenamente ao ter estes experiências, sua salvação está assegurada. Eventualmente todos vão acreditar. Rejeição atrasa o nascimento, no entanto, pois vem apenas após a aceitação da história contada pelo aquele que foi enviado. Eu não escolhi ser enviado. Quando eu caí, dormindo naquela noite, eu teria sido a última pessoa que eu teria escolhido como digno ser chamado à presença do ressuscitado Senhor. As bem-aventuranças nos dizem que somente os puros de coração verão a Deus, e eu certamente não me sentia puro de coração. Minha esposa e eu nos separamos, e meu filhinho estava se movendo para frente e para trás entre nós. Com os conflitos que acompanham todas essas pequenas coisas bobas, eu nunca teria julgado digno de ser puro de coração. Mas Deus não vê o que o homem vê. Deus vê o coração. Ele vê o motivo por trás do ato, nunca a imagem externa. Era o pensamento gerado no amor. Foi seu motivo para infligir dor, ou para expressar amor. Deus vê o coração, e quando ele o julga puro, esse indivíduo é chamado. Em 1929 fui chamado e durante 30 anos apenas ensinou a lei. A promessa estava lá nas Escrituras, mas eu não sabia até que explodiu em mim 30 anos depois. A partir desse momento em que eu não podia fazer nada além de pensar sobre isso, falar sobre isso e compartilhar minhas experiências dele, pois foi isso que me enviaram. Minha genealogia é conhecida. Meu biológico antecedentes, meu pai, mãe, irmãos e irmã, assim como minha falta de educação é conhecida, no entanto, tudo está registrado nas Escrituras. Quando eu compartilhei minhas experiências com meus familiares, eles os rejeitaram 100%. Meu pai terreno chegou mais perto ao entendimento. Um dia um ministro foi em casa, e quando não podia responder a minhas perguntas, ou jogar alguma luz em minhas visões, meu pai disse: "Filho, você deve ser um apóstolo." Minha mãe sentiu isso em seu ventre quando eu estava vindo para este mundo, mas ela não teve confirmação, pois me tornei um dançarino, e ela pensou que eu seria uma ministro na igreja anglicana. Mas eu lhe digo, esta é a única maneira de salvação. Não acredite em Neville. Ele não está no caminho. Eu poderia sair com você todas as noites e desfrutar completamente combinando sua bebida para beber. Nenhuma comida é desagradável para mim, como eu aproveite tudo. Dizem-me que não estou a discriminar o suficiente, pois não encontro nada para condenar. Eu faço, no entanto, admitir todas as minhas fraquezas de a carne humana, mas apesar disso eu
Estava chamado e enviado. Na época eu não sabia a propósito de Deus, mas depois de sua mensagem explodiu dentro de mim, eu sabia que fui enviado para refrescar a atmosfera e limpá-lo depois de séculos de incompreensão do mistério cristão. O cristianismo cumpre a promessa do judaísmo. Cumprindo o padrão chamado Jesus, somos reunidos um por um naquele homem ressuscitado, para ser aquele que está em Cristo. Eu não me importo com o nome que você carrega à terra, você será enviado como Jesus. Você irá faça parte dele e compartilhe suas experiências com todos os que vão ouvir. Não elabore, mas diga-lhes que, a menos que creiam, não acontecer com eles e eles permanecerão no mundo da morte. Não basta crer apenas que Cristo existia. É como dizer a um amigo: eu acredito que você existe. Que insulto! Pergunta é: você confia em Cristo? Você acredita nele? Agora eu, um homem, digo-lhe a história de salvação como eu a experimentei. Você acredita na minha história? Se você fizer isso, você acredite em mim, então esqueça tudo o que você ouve sobre mim como homem. Um amigo recentemente contou a um conhecido que história das minhas experiências, e depois mencionei que eu tinha me divorciado e havia se casado novamente. No momento em que a senhora ouviu eu era divorciado, ela fechou a mente e não podia aceitar a história que me chamavam, incorporados ao corpo de Deus, e enviados contar. Ela julgou o homem exterior e pôde não crer naquele que Deus enviou. Ela poderia atravessar a rua, no entanto, e acredito que se ela só comesse milho ela iria ser salva, porque a pessoa que lhe disse então não se divorciou. Eu te digo, você pode comer milho a partir de agora, mas você ainda permanecerá neste mundo de morte até que você acredite na história da salvação como eu tenho experimentou isso. Eu não me importo com o que você tem feito ou está fazendo, se você acredita na minha história e coloca a sua esperança totalmente nessa graça que vem a ti, aquele que vê a tua crença o chamará e entrará em erupção dentro de você. Deus vê seu coração. Ele vê que você é capaz de acreditar na incrível história de Cristo e o cumpre. Pergunte ao médico que o tirou do seu útero da mãe para explicar como os ossos cresceram lá, ou como eles foram cobertos com carne, e embora ele possa dar as suas razões pelas quais eles apareceram, ele não pode dizer a você como é feito, como nos é dito no livros de Eclesiastes e Provérbios. Quem sabe como os ossos crescem no ventre de mulher? Agora eu lhes falo de outro nascimento, que é maior do que o que sai da mulher. Ninguém vê este nascimento, mas é real, pois é o nascimento de Deus. Ele nasce deste corpo de morte e leva você com ele no corpo da vida. Não é necessário compreender este nascimento, apenas para acreditar nele. Então, o que você deve fazer para estar fazendo o trabalho de Deus? Creia naquele que ele enviou. E o que você deve fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, que é o padrão que você ouviu sobre mim. Então vá para o seu negócio e viva plenamente, aproveite a vida e tudo o que ela tem a oferecer. Uma senhora ligou recentemente, que tinha me ouvido muitos anos atrás em Detroit e Minneapolis. Embora ela e o marido tivessem nada, ela acreditou no que eu disse e imaginava ter muito dinheiro. Seu marido passou muitos anos em diferentes hospitais psiquiátricos, esgotando o pouco dinheiro eles tinham, e então um dia ele pegou sua própria vida. Seu único irmão era muito parcimonioso empresário, que vivia frugalmente. Ele morreu, e 3 semanas depois sua esposa morreu, deixando tudo a esta senhora. Agora ela tem o dinheiro para viver no luxo, assim como ela imaginado. Esta senhora assumiu riqueza sem saber de onde viria, e agora ela tem. A lei não falhará com você aqui ou no mundo de Deus, pois você deve acreditar em ambas as histórias. Eu digo-lhe, uma suposição, embora falsa, se persistiu em provar-se no mundo da César, como aconteceu no caso dela. Eu também te digo uma história incrível, que você vai acordar em seu crânio e experimentar um nascimento espiritual conforme descrito nas Escrituras, pois você é um falado de lá. Você pode acreditar nas duas histórias. Se você acredita um o suficiente para testá-lo, e ele se prova em desempenho, tente acreditar no outro, para menos que você acredite em ambos, você não pode provar eles. Se você acredita naquele no mundo de César, você pode ter dinheiro como esta senhora tem. Mas você deve acreditar no outro para viver.
onde você não precisa de dinheiro, por lá você sabe que a terra é sua e tudo dentro dela. Quando você é incorporado ao corpo de Deus, você sabe que você é Deus e tudo é seu. Então você vai contar sua história, deixe este mundo e volte para o Pai, que é você mesmo. Mas enquanto você está aqui, onde você não saiba que o mundo é todo seu, aplique a lei da suposição. Assuma o sentimento do desejo cumprido e deixe a lei de Deus trabalhar para você. Aprenda a acreditar na história neste nível através do aplicação, e um dia você acredite na incrível história no alto nível. O que devemos fazer para estar fazendo o trabalho de Deus? Creia naquele que ele enviou. Embora nascido de carne e sangue, com 4 irmãos e irmãs, e um carpinteiro por comércio, após o segundo nascimento ele não era mais o homem que se conhecia, mas inteiramente ser diferente. Depois de lhe dizer o que aconteceu nele, ele pede para você acreditar. Se você fizer isso, você acredita no jeito que você é salvo. Se você não fizer isso, você acredita e vai permanecer no mundo da morte com seus golpes. Centenas de milhões de pessoas ligam eles mesmos cristãos e acreditam na existência de Jesus, mas eles não acreditam nele, pois, se o fizessem, acreditariam em sua história. Eu contei no meu livro, Ressurreição. A história é verdadeira. Eu venho testemunhar isso. Deus me incorporou em seu corpo e me enviou-se comigo, então quem me vê, vê aquele que me enviou. Você nunca verá o aquele que me enviou olhando para o exterior. É apenas o homem interior que suporta a semelhança de Deus, pois é isso que eu sou. Agora vamos entrar no silêncio.